Olá, crianças, tudo bem? E aí, vocês estão gostando dessa nossa Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo? Está gostando, Gabriel? Sim, eu estou gostando bastante. Eu também. Esse é um tema muito legal, como a gente pode ter a nossa vida transformada por Cristo. E ontem nós estudamos uma história da Bíblia que falava sobre como o poder da oração pode nos ajudar a vencer os problemas da nossa vida, como Jesus usou a oração lá no jardim do Getsêmani para vencer aquele momento difícil que ele estava passando. E hoje nós vamos para o 5º dia da nossa Semana Santa Infantil e nós vamos, Gabriel, estudar a história de um personagem bíblico que foi despertado por um galo. Vocês sabiam? Ele foi despertado. Que isso? Mamãe, já está falando sobre despertar? Eu pus um despertador. Legal, Gabriel. Gostei. Você usou o que para fazer essa musiquinha? Eu usei o alarme do celular. Legal. O celular pode ser uma forma da gente se despertar, não é mesmo? Qual mais formas que a gente tem? O despertador. Esse é um despertador reloginho, assim? Tem mais algum? O algum? alarme do relógio. Legal. Antigamente tinha uns relógios lá diferentes também que despertavam, sabia, Gabriel? Você já viu alguma foto desse? Sim. Eram bem diferentes, eles faziam um barulho bem forte. Mas sabia que o nosso personagem bíblico, ele não estava dormindo quando ele foi despertado? Não, mamãe. Não estava dormindo, ele estava bem acordado e cometendo um grande pecado, o pecado de trair Jesus. E Jesus usou o galo para lembrar ele desse pecado que ele estava cometendo. E quando o galo cantou, esse personagem bíblico lembrou do seu pecado e se arrependeu e voltou para Jesus. E esse é o tema da nossa história, como Jesus, através do arrependimento, pode nos perdoar dos nossos pecados. Vocês sabiam? E aí, gostaram dessa história do galo? Você sabia que o galo, Gabriel, era usado para despertar as pessoas antigamente? Mas eu já tinha aprendido na escola. Você já aprendeu isso na escola? Mas será que todas as crianças sabem como o galo pode ser usado como despertador? Acho que não. Não, vamos chamar o professor Antônio para explicar essa história direitinho pra gente? Eu fiquei sabendo que ele tá num sítio e lá parece que tem uns galos. Vai lá, professor Antônio, mostra pra gente como o galo pode ser usado como despertador. Fala, galera! Obrigado, Fabi. Obrigado, Gabriel. Meu Deus do céu. Eu tô suado aqui de tanto correr para conseguir pegar um galo para mostrar para vocês aí, ó, né? E a história que a gente vai ver hoje é justamente sobre isso, sobre o despertar de um galo, quer dizer, de uma pessoa graças ao canto do galo, né, negão? E esse galo aqui, ele tá cansado de tanto correr atrás da gente correr atrás dele, né, peão? A gente correu. E agora ele... Ui. Calma, negão, olha. Que galo grandão, gente, ó. Ei! Vai, negão. Pois é, galera. Ó o galo cantando lá também. Aqui tem bastante galo, mas é difícil de pegar esses bichinhos, hein? Os bichinhos correm. E a gente vai ver a história, então, de um discípulo de Jesus que, graças ao cantar do galo, ele percebeu que ele estava em uma grande enrascada. O pecado de trair a Jesus. Olha só que sério. Então agora, né, negão? A gente vai cantar uma música, cantar uma canção do Daniel Littke, Restaurados. Vamos juntos? Voa, galo! Sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e
perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Que música bonita, hein, Norton? Muito bonita essa música do Daniel Littke. Vocês gostaram, crianças? Eu gostei muito. Bem, agora nós temos um momento muito especial, não é mesmo, Leni? Sim, é o momento dos nossos pedidos e agradecimentos. Eu estou aqui com essa caixinha da Semana Santa e vocês também podem ter uma caixinha aí na casa de vocês, né? Se ainda não deu tempo de preparar, né? Ainda dá tempo, vocês são muito criativos, preparem com muito carinho, né? Que é o momento, assim, da gente fazer os pedidos e agradecimentos. E agora nós vamos estar fazendo uma oração, tá bom? Nosso querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana, onde nós estamos refletindo sobre o seu amor por nós. E neste momento, Senhor, cada criança, cada família fez os seus pedidos e agradecimentos. Pedimos ao Pai que de uma forma especial atenda de acordo com o teu querer. Te agradecemos pela vida de cada um de nós, pela saúde. E neste momento também pedimos, Senhor, principalmente pelas pessoas que estão enfermas, sofrendo, que o Senhor possa cuidar e acalentar o coração. E que também, nesta programação de hoje, possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, crianças, agora vamos todos prestar bastante atenção, porque chegou o momento da nossa história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E agora nós vamos aprender o versinho do 5º dia. Eu tô aqui com a minha bexiga. Qual será o versinho? Opa! Vamos ver então qual que é o versinho do nosso dia. E é um versinho muito bonito que você vai encontrar lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na história bíblica de hoje, nós vamos ouvir a história de um personagem que errou. Errou muito feio, mas ele se arrependeu, pediu perdão para Deus e ele foi perdoado.
A nossa história bíblica, ela se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 14. Se depois você quiser ler com seu papai, com a sua mamãe na íntegra, você pode encontrar lá na sua Bíblia, tá bom? E a nossa história conta o seguinte: certa vez, Jesus ele reuniu os seus discípulos, ele já estava no final do seu ministério e ele resolveu então fazer uma ceia. E ali então, conversando com seus discípulos, ele chegou para Pedro em especial e disse assim: Pedro, hoje à noite muitas coisas irão acontecer, coisas ruins. E eu vou dizer uma coisa, Pedro, que antes que o galo cante 2 vezes, você, Pedro, irá me negar por 3 vezes. E Pedro pensou assim: mas eu? E ele expressou com palavras: Senhor, mas eu jamais irei negar o Senhor. Eu prefiro morrer do que negar o Senhor. E Jesus, então, com muita tristeza, ouvindo aquilo de Pedro, ele sabia o que iria acontecer e ele sabia que não seria assim. Então, Jesus ele estava muito angustiado e ele pegou alguns amigos dele, inclusive Pedro, e foi até o jardim do Getsemane. E ali no jardim do Getsemane, Jesus então, ele começou a orar. E ele pediu para que esses amigos, que incluía Pedro, que também orasse por ele, porque ele estava muito angustiado. Mas sabe, queridos, quando Jesus ele acabou de orar, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou os amigos, inclusive Pedro, dormindo. Jesus ficou muito triste. E naquela mesma noite, então, soldados vieram prender Jesus. E Pedro, então, ele ficou olhando tudo aquilo. Ficou olhando tudo aquilo e pensando o que estava acontecendo. Quando, então, uma mulher chegou para Pedro e disse o seguinte: Ei, você, eu conheço você. Você é aquele homem que andava com esse homem que está sendo preso. E Pedro falou, sabe o que, queridos, para aquela mulher? Ele falou assim: eu não, eu nem conheço este homem. E Pedro, então, negou Jesus pela primeira vez. E o galo, então, cantou. E Pedro continuou olhando toda aquela cena que estava acontecendo de longe, quando um outro homem chegou e acusou Pedro e apontou e falou assim: Ei, você, eu conheço, você também estava lá com aquele Galileu, você é um deles. E Pedro, bravo, falou assim: eu não conheço esse homem, parem de falar isso. Então Pedro continuou. Quando pela 3ª vez uma pessoa, então, chegou perto de Pedro e falou a mesma coisa, e falou assim: olha, você é aquele homem que andava junto com esse Galileu. E Pedro, então, ele já estava muito bravo com toda essa história. E ele esbravejou, ele falou palavras feias, ele disse: eu não conheço esse homem que está sendo preso. Parem de falar isso. E neste momento, crianças, depois que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, o galo cantou pela 2ª vez. E no momento que o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E Pedro ficou muito triste com as atitudes dele. Pedro, então, ele se arrependeu, fez uma oração para Deus e ele foi perdoado por Jesus. Nossa, Gabriel e crianças, vocês viram que história legal essa de Pedro? Aham. E de como ele se arrependeu? Então, eu tenho ainda mais 3 curiosidades sobre essa história para contar para vocês. A primeira delas é que fala assim, que quando Pedro caiu em si e reconheceu o seu pecado, ele chorou amargamente. Aonde que ele foi chorar, Gabriel? Eu acho no jardim de Getsemane. Isso mesmo, o mesmo jardim onde Jesus havia sofrido na história de ontem. Quando Jesus orou, ele orou lá no Getsemane. E Pedro também foi chorar lá no jardim do Getsemane. E vocês sabiam que o julgamento de Jesus aconteceu de madrugada?
É, de madrugada. Então, essas traições que Pedro fez a Jesus foi mais ou menos por volta das 3 às 5 horas da manhã. E 5 horas é mais ou menos a hora que o galo já está cantando, por isso que Jesus usou o galo. E vocês sabiam ainda a terceira curiosidade, que a terceira pessoa que acusou Pedro de ser amigo de Jesus, ele era primo de Malco? Não sabia. Malco era aquele homem que Pedro cortou a orelha lá quando Jesus foi preso. Então ele sabia muito bem que Pedro era amigo de Jesus, não é mesmo? Aham. Então tá bom. Então que essa história possa entrar no coração e na mente de vocês e vocês sempre lembrarem que Jesus pode ajudar vocês a se arrependerem. O Espírito Santo pode nos ajudar a lembrar dos nossos pecados e nos arrependermos para voltarmos para Jesus. Olha só, a gente fez até uma ilustração aqui para mostrar para vocês. Imagine aqui que aqui é a nossa vida, ó. Aqui nós estamos, né? Nós aqui em cima. E quando a gente peca, a gente cai aonde? Num buraco. O pecado é um buraco sem fim. E a gente não consegue sair desse buraco sozinho para voltarmos para Deus. E Jesus é como se fosse essa escada, olha só, tá vendo? Uma escada que nos tira do buraco para nos levar de volta para Deus. Então essa é a lição da nossa história de hoje. E antes de nós terminarmos, nós também gostaríamos de ensinar para vocês uma lembrancinha para vocês entregarem para alguém e também se quiserem guardar uma para vocês. E já que a gente falou de galo, ó, nós vamos ensinar vocês a fazer esse galo usando as próprias mãos. Vamos lá, Gabriel, mostrar para eles então? Nós vamos precisar do quê? De uma folha de sulfite. O que mais? Um pincel, uma canetinha vermelha e uma canetinha preta. E o que mais? E uma tinta laranja. Não, a tinta pode ser de qualquer cor. Isso, nós escolhemos laranja, né? Mas e se quiserem também um paninho para limparem as mãos, tá bem? Vamos lá então? Então o Gabriel vai dar para mim a mão direita dele. Nós vamos colocar um pouquinho de tinta aqui. Aí nós vamos usar o pincel, ó, para espalharmos bem a tinta. Peçam ajuda para um adulto, tá bem? Não vão fazer isso em cima do tapete da mamãe, nem com a roupa nova que vocês acabaram de ganhar, tá bem? Escolha uma roupinha mais velha para não manchar. Vou ter que pôr mais um pouquinho de tinta. Gabriel, sua mão tá grandona, hein? Aí nós vamos pintar toda a mão, ó, não deixa nenhum cantinho sem pintar da mão, todos os dedinhos. Escolham a tinta que vocês tiverem, pode ser da cor que vocês preferirem, tá bem? Aí nós vamos pegar a mãozinha do Gabriel, agora vai precisar da ajuda do adulto também, e vamos carimbar aqui na folha, ó, bem no meio, lembrando que o dedão fica para cima, que vai ser a cabeça do nosso galo. Tchararã, vamos ver, Gabriel? Mostra para lá, nossa. Olha só, nós carimbamos a mãozinha do Gabriel. Aí agora o Gabriel vai limpar a mão dele. Se vocês estiverem aí perto de algum lugar que tem água, vocês podem lavar a mão de vocês também, tá bem? E aí vocês vão deixar secar um pouquinho. Aqui nós colocamos menos tinta, ficou um pouquinho mais fraquinho, mas podem colocar mais tinta. Aí vai ficar assim, ó. Depois que secar, agora nós vamos fazer o restante das partes do galo. Então nós vamos fazer um pezinho, 2 pezinhos. Façam assim, ó, 2 riscos. Daí cada risco vai ter 3 partezinhas voltadas para baixo, assim, ó, para ser os pezinhos dele, com a canetinha preta. O olho, olha aqui, com a canetinha preta também. Aí nós vamos para a canetinha vermelha. Com a canetinha vermelha nós vamos fazer o bico, ó, é um triângulo ali pertinho do olho. Nós vamos fazer a crista, que é aquela parte de cima da cabecinha do galo. A crista é como se fosse uma nuvenzinha, ó, pela metade em cima da cabecinha dele, e o papo do galo, como se fossem 2 círculos ali embaixo, cortados ao meio e embaixo do bico. Olha que facinho. Peçam ajuda para o papai ou para a mamãe ou para algum adulto e terminem esse galo bem bonito.
tá bem? Se vocês ficarem com dúvida, a gente vai mandar também o desenho pro grupo de pais, para eles poderem ensinar vocês também depois, combinado? E aí o meu desafio para vocês hoje é que vocês peguem esse galo e entreguem para alguém. Pode ser para algum parente, alguém próximo a vocês, um amiguinho, e a pessoa vai falar assim: mas Gabriel, por que você está me entregando esse galo? E aí você vai contar a história de Pedro. Então esse é o nosso desafio, e de como Jesus usou o galo para fazer Pedro se arrepender, tá certo? Vamos fazer isso? Então vamos orar para nós terminarmos a nossa historinha de hoje? Vamos orar então, reverentes? Querido Deus, muito obrigado por todas essas histórias lindas que estão nos ensinando mais sobre o seu amor por nós e como o Senhor pode nos restaurar em Cristo. Que o Senhor cuide dessas crianças e que eles possam ser crianças que se arrependam dos seus pecados e sempre se voltem para Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá bem? Tchau, tchau, crianças! Tchau.